Fala, Currais Novos, mais um podcast Rafael Tanque, hoje com muito orgulho de estar com meu parceiro Renato aqui para um bate-papo legal, proveitoso, explanando algumas situações da sua vida como atleta, como jogador e como empresário também. Então, sem delongas, Renato, queria que você se apresentasse, desse uma palavrinha aí para nós, para a gente iniciar esse nosso bate-papo bem formal, bem gostoso. É isso aí, Rafael. Obrigado, primeiramente aí pelo espaço, pela oportunidade e parabéns, porque a gente precisava disso, mostrar a história de pessoas da casa, os pratos da casa. Muita gente jovem não conhece as pessoas que têm uma história, na nossa cidade, então isso é muito importante. Parabéns. Certeza, Renato. Obrigado pelas palavras. É aquela coisa, é aquele bate-papo bem bacana, bem boleiro, bem à vontade mesmo, para falar um pouco de você. Eu queria que você falasse um pouco assim, Renato, da sua trajetória aqui em Currais Novos, do colegial, que é sempre importante, que a gente vê essa garotada no colegial, a gente vê as competições aí bombando colegial. Aquilo era bom, meu filho. Jogar no colegial era bom demais. Se você pudesse explanar um pouco aí sobre o colegial, sobre o próprio Guarani também de Zé Hipólito, Que é como eu bati a resenha no último programa. Quem não jogou no Guarani não foi jogador. Então segura, jogou no Guarani foi, não? Então vamos lá, isso é o bordão, aqui nosso dos boleiros da cidade. Mas pode ficar à vontade, Renato. E ainda tinha que ter a carteirinha, Rafa? Que você lembra, Carteirinha do Guarani, Certeza. Então, como todo jovem aqui, a gente começou nossa trajetória no Guarani de Zé Hipólito, que com toda dificuldade, boa vontade, ele sempre ajudou essa garotada. Então, isso foi excelente para a formação de muitas pessoas, como cidadão e como atleta, Até mesmo porque antigamente a oportunidade era pouca, Rafael? Igual hoje, Hoje, questão da internet aproximou muito, Ajudou muito os atletas a realizar seu sonho, O moleque faz um gol aqui, um negócio bacana, manda, o empresário gosta. Quando você vê, ele tá longe, Então, antigamente, era muito difícil. Eu lembro que eu nunca perdi um campeonato pelo time de Zé Hipólito, o Guarani. Porém, a gente nunca jogou contra o América contra um ABC, Que são, tipo, pertinho daqui, mas a gente nunca teve essa oportunidade. E hoje você vê que o Potiguar, esses garotos já estão jogando no estadual, se preparando, para quando esses meninos chegar no profissional já tem essa cancha de não tremer, de não sentir o peso de um estadual, Então isso é muito importante. Então eu comecei minha trajetória no Guarani, joguei futsal também no colégio, com o nosso amigo Adé, que você também jogou com ele, Então, o nosso futebol está uma crescente, então isso é muito importante. Eu sinto isso, Tipo, com o Potiguar agora na atividade, passou 8 anos aí, foi 8 anos de gerações perdidas, Muitos garotos aí que, oportunidade. Ignácio, não? É um que poderia ter saído daqui, Tipo, Ayrton Lucas, Então, como a gente estava inativo, a gente não conseguiu proporcionar essa oportunidade a outros garotos, E agora, com certeza, vamos proporcionar isso. Com certeza, Renato. Eu acho que a base ela é muito importante, O trabalho desde o colegial até, como posso dizer, até o Guarani, que fez esse trabalho também com o Zé Hipólito de base, é muito importante. E, assim, a garotada que está no colegial, ela tem que aproveitar, porque aqueles momentos ali são incríveis, Tem a torcida da escola, grita pelo seu nome, aquelas sensações no tempo de colégio comercial, eu não esqueço nunca. Ali também era um celeiro de grandes atletas. E como você bem falou, também essa situação do Potiguar é muito importante. Fiquei muito feliz que o Potiguar conseguiu ganhar, na situação. Vai continuar na primeira divisão. Isso para o nosso Seridó é muito importante isso aí. Demais, meu. Estou muito feliz mesmo. Parabéns a toda a diretoria. Eu sei que existem erros, existem acertos, mas a gente está para ir para isso. Para cair mesmo e levantar. E com certeza vai ficar de lição. E o Potiguar vai voltar muito mais forte. Isso aí você pode ter certeza. Como você falou bem também do Guarani, o Guarani é excepcional. Então eu acho que esse trabalho de base ele é muito importante. E aquela garotada que no tempo da gente não tinha oportunidade. Eu até brinco, Renato, que na época, se a gente tivesse um aparelho celular para filmar alguns gols, algumas situações de atletas, eu acho que o Currais Novos tinha estourado com muito atleta para equipes profissionais. Então, em cima disso que você falou, é muito importante. É a galera aproveitar os bons profissionais que hoje a gente tem, aproveitar os espaços, porque a gente sabe que não é fácil. Hoje está bem mais fácil você atuar, mas antigamente era bem mais difícil. Então, assim, é aproveitar as oportunidades, porque às vezes o cavalo selado passa e a gente tem que montar e partir, não é isso, Renato? Justamente, isso aí. Para mim, consegui dar os primeiros passos no futebol, depois do Guarani, eu tive que sair daqui, caminhar com minhas próprias pernas e ir embora. Meu pai, na época, morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais,
Então eu fui lá morar com ele, cheguei lá, entrei numa escolinha chamada Geração 2000. E o professor lá tinha muito contato. E um dia, o coordenador de base do Bangu ligou para ele. Aí falou assim, ó, tô precisando de um goleiro e um meio de campo aqui no Bangu. Aí ele disse, Renato, é o seguinte, o cara me ligou, tá precisando dessas posições, porém eu vou te levar. Ele não pediu atacante, mas eu acredito no seu potencial e vou te levar. Aí levou o meio de campo e levou eu que era atacante, né? Para o infantil do Bangu. Chegou lá uma peneira gigante, mais de 80 meninos, Rio de Janeiro, daquele jeito. Imagina. Aí, Rafael, eu sei que aí o cara disse, mas rapaz, você trouxe um atacante, eu não queria, mas como você trouxe, pode colocar ele para fazer o teste. Beleza. Desses em torno de 80 atletas aí, Rafael, eu sei que ficou eu e um goleiro do Rio de Janeiro. E tem uma situação que é interessante, né? Que eu já comentei com você. É engraçado. Que eu era muito rápido, né? Então eu peguei uma bola assim na lateral, baixei a cabeça e saí com tudo. Aí o cara que me levou, baixou a cabeça e disse, que moleque doido, rapaz, morrendo de vergonha. Aí eu sei que no final lá, no bate-papo, que o professor era Marinho, que jogou no Bangu, Seleção, Botafogo. Isso, né? Aí disse, rapaz, eu quero esse menino aqui, esse garoto aqui de Juiz de Fora, e quero o goleiro daqui do Rio de Janeiro. Aí depois ele foi explicar, por aquela arrancada que eu dei, ele tava precisando de alguém daquele perfil. Então, assim, essas pessoas no mundo da bola, eles têm uma visão que diferenciada, né? Então, isso foi muito importante. Lá eu dei o primeiro passo no Bangu. De lá fui para São Cristóvão, né? Rio de Janeiro. Me profissionalizei no Independente de Macaé com 16 anos. Então, tive uma trajetória, assim, curta, né? Mas muito boa, muita amizade no meio de futebol. Muito proveitoso, né, Renato? Porque era até isso que eu ia explanar com você, que você tinha comentado comigo a respeito. É um fato bem engraçado isso aí, né? Porque, assim, surgiu uma oportunidade do nada, né? Assim, que você não esperava. O cara queria outras posições, mas já que você estava lá, disse, não, meu amigo, então bota o garoto para jogar, né? E o cara imaginou, porque você ter saído com bola e tudo, tinha sido negativo. Mas não, foi positivo, porque ele viu que você tinha velocidade, tinha condições de estar ali, e ali, qualquer dificuldade que você tivesse, ele ia trabalhar em você. Ele viu seu potencial e deu oportunidade. Renato, em cima disso que você falou, você teve algumas experiências no Rio de Janeiro, não é isso? Como você tinha me dito no Bangu do Rio, né, o São Cristóvão, que para mim o São Cristóvão assim, é uma equipe que talvez ela nem exista mais, né, eu acho. Tá na Série C hoje do ainda existe, né? Show de bola. Assim, do grande fenômeno, né? No lugar do Ronaldo Fenômeno. Isso aqui o Independente também de Macaé, né? Você teve algumas experiências boas. Mas foi como ali aquela situação no São Cristóvão ali, né? Porque o Ronaldo Fenômeno já era dito naquela época como um dos maiores jogadores do futebol mundial. E você tá ali de onde saiu o Ronaldo Fenômeno, assim. Eu fiquei muito curioso que você pudesse explanar pra gente isso aí, pudesse falar um pouco dessa experiência que você teve, onde o Ronaldo Fenômeno saiu, né? Isso aí, Rafael. Assim, foi um sonho realizado, porque Imagina. Eu era fã dele e, assim, ter a oportunidade de jogar com a 9 que ele jogava, né? Então, assim, toda vez que eu olhava no muro lá, aqui nasceu o fenômeno, eu me sentia realizado. Tem a mensagem lá. Tem a mensagem. Por mais que o clube seja pequeno, mas pra mim ali era um sonho realizado, entendeu? Aquela equipe tem um significado, assim, você não tem noção o tamanho do significado que uma equipe daquela tem, né? Justamente. E como a gente era mais jovem, aí os caras do profissional sempre zoavam, o fenômeno vai vir aí. Então a gente sempre ficava naquela expectativa, sério, né? Cara? Só que ele nunca foi, né? Poxa. Renato, aí como foi, assim, o dia a dia lá, assim, viver essa experiência lá? Muito bom. Assim, tinha muita dificuldade, né, por ser um time de menor expressão. Porém, Rafa, eu aprendi muito, não só como atleta, mas trouxe isso para o meu pessoal, né? Então, assim, eu acredito muito, quando a gente quer um sonho, né, você tem um sonho você consegue aquilo que você busca, né? Sim. Então, as oportunidades surgem porque você vai atrás, né? Sim. Então, isso é muito importante. E outro fato também legal, né, Rafael, que Arthur, né? Nosso Arthur Coimbra, aqui de Currais Novos, na mesma época que eu estava no Rio, ele jogava no Flamengo. E uma vez ele ligou para mim, mandou mensagem, aí falou assim, Renato, amanhã eu vou estar jogando contra o CFZ, que era em Recreio dos Bandeirantes. E isso eu morava em Jacarepaguá, acho que dava mais ou menos uns 15 quilômetros. Eu disse, meu Deus, e como que eu vou lá? Rafael, era em torno de 15 a 20 quilômetros. Eu saí de casa de 5 horas da manhã para ir conseguir assistir o jogo de Arthur 8 horas. E fui a pé, eu e um amigo meu. Moleque novo, né, e tal. Saúde. Aí cheguei lá, assim que eu cheguei, Arthur tava fazendo um gol de falta contra o CFZ. Aí eu gritei, aí ele foi lá na grade lá, me abraçou e tal. Então aquele foi um momento muito feliz, muito legal para mim. Inclusive, na volta, eu voltei dentro do ônibus com a delegação do Flamengo, porque ele convidou, entendeu? Então, assim,
o futebol nos proporciona muitos momentos que a gente acha que não vai realizar, né? Então isso é muito importante. Com certeza, Renato. Eu costumo dizer a meu filho Pedro, ele tem um sonho de ser jogador de futebol. E eu sempre digo a ele que o dono do sonho dele é ele mesmo. Tá entendendo? Essa experiência que você falou aí, isso deve salientar os jovens que têm esse sonho de ser jogador profissional. Escutar uma situação dessas que Renato está dizendo é muito importante, porque você tem que traçar objetivos. E como eu digo, o dono do sonho é você. Eu sempre digo a Pedro, Pedro, o dono do seu sonho é você. Se você quer, meu filho, busque. Porque é como eu digo, o cavalo selado passa, você tem que estar pronto. Eu atravessei esses problemas. Às vezes, aparecia a oportunidade, eu não estava pronto. Precisava estar bem fisicamente, precisava estar em alguma situação. Então, às vezes, o atleta, ele tem esse defeito. Ele quer muito uma coisa, mas ele não quer pagar o preço. Porque você, para ser jogador profissional, você, meu amigo, você tem que querer. Você tem que querer. Não é fácil, você tem que querer. Apesar que, como eu falei aqui antes, hoje, as situações elas estão mais fáceis de conseguir, que às vezes você tem um vídeo, você consegue mandar um material, alguma coisa do tipo, isso aí melhorou muito, mas o cara tem que querer. Porque você tem que passar por cima de muita coisa. Então, eu acho que o dono do seu sonho é você. Arthur é um cara que tem uma história enorme. Eu quero trazer ele aqui também para um bate-papo. Com certeza ele vai ter muito o que agregar para essa meninada. E assim, Renato, essas suas experiências aí, elas são importantes. E por isso que a gente criou essa situação. Para a gente estar divulgando um pouco das pessoas que vivenciaram isso. Para que as pessoas possam, as crianças, né, que sonham em ser jogador profissional, que sonham e almejam isso, ver o quanto... Ali ela pode analisar o que ela pode acertar, o que pode errar, por onde pode caminhar, né? E igual eu citei, né, Rafael? Eu saí de casa com 15 anos e eu fui ver meus pais, eu já era de maior. Eu fiquei sem ver meus pais quase 4 anos. No Rio de Janeiro. Passei por muita dificuldade e, assim, toda vez que falava com eles, né, que antigamente era cartão, você tinha que... Isso, orelhão. Orelhão e tal. E sempre quando falava para eles, passava coisas positivas. Porque eu sabia se eu passasse para eles o que eu estava sentindo, ou a dificuldade, ia ser pior. Porque eles não iam conseguir me ajudar e talvez ia já atrapalhar eles em outro momento que eles estavam passando da vida, né? Então eu sempre tive isso comigo, eu que tenho que resolver meus problemas. Eu mesmo novo, sempre tive essa mentalidade. Buscando essa responsabilidade, entendeu? Né, Renato? Renato, em cima disso que você falou, assim, você postou esses dias a notícia, o filho de Ninha, né? Que ele foi aprovado, nosso grande Ninha, grande goleiro do nosso projeto aqui da Escolinha do Ninha. O filho do Ninha, ele foi aprovado no Vitória da Bahia, não é isso? Isso aí. Você tem alguma informação em relação a isso que a gente pudesse passar? Sim, Rafael. Ele foi através de um amigo nosso, né? Daniel Moraes, de Natal. Tem muito contato, né? Inclusive, muito amigo do coordenador de base, que é o Carlão, lá do Vitória. E proporcionou essa oportunidade a ele, né? A João. A gente já viu um potencial nele. E graças a Deus ele foi agraciado, né? Tipo assim, ele trabalhou para aquilo. Então, todos os dias, quase todos os dias eu falava com ele, né? Tenha calma, isso e aquilo. Quando o pessoal do Vitória me ligava, falando como ele estava, eu já transmitia para ele onde ele podia melhorar, entendeu? Eu dizia, se sinta jogador do Vitória, por mais que você está em teste, né? Porque você tem que estar bem, né? Então, assim, essa oportunidade, quando surgem, você tem que estar na hora certa e no momento certo. Então, é isso aí que aconteceu com ele. Estou muito feliz. Essa vitória eu sinto como se fosse minha, né? Porque é alguém da nossa cidade, né? Tipo, igual o Ignácio hoje é nosso ídolo, né? Leozinho. Tá, em time menor expressão, mas é um nosso ídolo também. Vai chegar o momento dele também. Alvinho, né? Justo. Tiago Potiguar também. Justamente. Então, assim, nossa cidade tem um celeiro de atletas, né? Então, assim, falta oportunidade. Então, essa porta agora que abriu com o João, excelente, né? Para esses jovens, né? Justamente, Renato. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com essa situação de João. Queria mandar um abraço para a Ninha aí, para João. Todo o sucesso do mundo, meu amigo. Todo o sucesso do mundo. Que Deus possa guiar seus passos, pé no chão, que é só o início de uma grande trajetória. Porque, Renato, essa situação é muito importante para a nossa região. Não só para Corajosos, mas a região. Vai abrir portas, né? João está lá hoje. O pessoal lá do Vitória, ele vai começar a enxergar o interior do Rio Grande do Norte, Corajosos em região diferente. Cara, lá tem atletas. Então, essa porta que foi aberta para João vai criar um leque de opções para outros garotos. Então, tem que se passar essa informação para esses garotos, para as pessoas que conduzem esses atletas aqui em Corajosos, que não pode desistir do sonho, não. É continuar treinando duro e aproveitando as oportunidades para, quando ela surgir, possa estar apto para exercer um bom futebol e agradar o Vitória da Bahia como agradou e
tá lá, cara. Ele tá num time de expressão que tem uma história na categoria de base gigante. Os maiores do Brasil. Oxe, grandes atletas passaram pelo Vitória da Bahia. E é muito importante isso, Renato. Eu gostaria que você também pontuasse dessa sua relação com esse pessoal, né? Que tem contato, você tem muito contato com esse pessoal de grandes clubes do Brasil e do nosso estado. Eu queria que você pontuasse essa situação, como você chegou até essas pessoas, se são pessoas do seu convívio, que jogou bola com você. Queria também que você falasse um pouco depois daquela situação que você conseguiu para Juninho Cruz e Jefinho. Os caras tiveram uma oportunidade lá na Polônia, né? A gente sabe que tem toda uma dificuldade, era um país europeu, tudo diferente, mas uma porta foi aberta também. Então eu queria que você colocasse algumas situações desse seu envolvimento, desses seus contatos com essas pessoas que trabalham com o futebol brasileiro. E até fora, né? Então, Rafael, o meio do futebol, ele é muito pequeno, né? Então, assim, eu fiz boas amizades, né? Em relação a Juninho e a Jefinho, são bons atletas, né? Aqui da nossa cidade. Então, eu enxerguei esse potencial neles e conversei com um amigo meu que jogou comigo, Felipe de Paula. Hoje ele é treinador lá na Coreia do Sul. Show. Joguei com ele em Minas Gerais. E falei que tinha 2 atletas, passei o perfil deles e consegui essa oportunidade. Então, eles foram diretamente daqui para a Europa, né? Foram para a Polônia. Então, isso aí, meu amigo, É uma conquista que nunca passa pela cabeça, assim, de uma hora para outra. Você nunca teve uma oportunidade, nem no profissional, nem na base, de dar um salto já para o futebol europeu, né? Justamente. E, assim, Juninho, no primeiro jogo que ele fez lá, amistoso, ele já fez 5 gols. Então, o pessoal já ficou, né? Impactou, né? E ainda mais porque eles gostam de brasileiros, né? Então, assim, falta, assim, para nossa realidade, essa parte da base, esse preparo psicológico, isso e tudo. Então, atrapalhou um pouco eles isso aí. Então, por opções deles, quiseram voltar, né? Até mesmo já encontrei com eles depois e eles até pediram desculpa, né? Assim, por ter voltado, ter deixado essa oportunidade passar. Justamente. Então, eu disse, porque, assim, eu acredito muito no propósito de Deus, né? Claro. Então, se não deu certo, seja bom naquilo que você escolheu, né? A gente tem que ser sempre bom naquele segmento, no profissionalismo que a gente quer, que a gente escolheu na vida, né? Justamente. E também, Rafael, aqui no Brasil, né? Igual eu falei, o meio do futebol é pequeno. Conheci Daniel e Natal através do Potiguar também, através de alguns amigos aqui da cidade. E ele abriu essas portas aqui no cenário nacional, né? Tipo Vitória da Bahia. Inclusive, o mês passado a gente conseguiu mandar um menino para teste no Palmeiras e no Corinthians. Se eu não me engano, é o filho do nosso Jailson, né? Jailson Futsal. Isso aí, Então, ele não foi aprovado, mas já foi uma porta aberta, né? Justamente. Já foi uma porta aberta. Então, assim, já tem outros garotos sendo monitorados, né? Então, futuramente, terá saindo outros Joãos daqui, né? Igual saiu o filho de Ninho, outros Ignácios. Então, o nosso propósito é isso, né? Isso, né? Renato, isso é um projeto que você está montando ou ele já existe? É um projeto desse intercâmbio que você tem com esses empresários, que são seus amigos pessoais também. Então, isso já é um projeto que existe aqui em Coas Novas, de monitorar esses atletas de potencial e conversar com os pais e ver a possibilidade deles estarem fazendo esses testes? Rafael, antes era quando foi Juninho e Jefinho, que foram os primeiros, né? Era algo que eu sempre gostei de ajudar, sim, né? Quando eu vi o cara correndo atrás, tal, como eu passei por aquilo, eu sabia como era a dificuldade, né? Então, hoje, com o projeto do Potiguar em atividade, ficou mais fácil por a gente estar monitorando esses atletas, né? Porque estão todos juntos. É melhor do que você sair daqui e olhar um jogo em uma cidade, em outra. Então, como está concentrado aqui, fica mais fácil, né? Então, o projeto hoje tô falando do Potiguar em si, porque eu estou envolvido na diretoria da base, né? O projeto do Potiguar é esse, né? Formar os atletas, né? Começou... E um fato interessante também é o seguinte, nosso amigo Ninha tem a escolinha dele até 13 anos. Acabou os 13, o atleta já vai direto para o Potiguar. Então, ele vai dar aquela sequência, né? Entendi. Escolinha de Ninha, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional, né? Então... eu acredito muito nesse projeto, né? E as pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Renato, isso aí é muito importante. Eu até explanei esses dias no programa de Garrincha, que lá foi falado que o Caicó está passando por dificuldades. A gente sabe que o Potiguar também não é fácil estar mantendo esse projeto. A gente sabe que fazer futebol profissional é complicado. E eu entendo, eu tenho um pensamento meu próprio, que
a equipe que ela tem dificuldade na questão financeira ou até mesmo de manter o clube, ela tem que olhar para a base. Justamente. Ela tem que abrir mão um pouco do profissional, da equipe profissional e focar um pouco na base. Por quê? Porque é onde se monta o alicerce. Se você conseguir, dessa garotada de 50 garotos que você trabalha, se você conseguir estourar um ou dois, você pagou perfeito, pagou o projeto. E aqueles outros que não conseguirem, de momento, vão continuar trabalhando para quando surgir a oportunidade. E ali você está formando caráter, ali você está formando cidadãos. Social. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o Potiguar, eu estou achando excepcional estar olhando para a base. Todas as categorias, eu acho que o Caicó deveria fazer isso, as outras equipes do Seridó deveriam fazer isso. Porque não é que seja barato, mas se torna... Futuramente. Então, justamente. A médio e longo prazo, justamente. Né? Você não vai gastar tanto quanto você trabalha com um profissional. Então, eu queria, Renato, que você também pontuasse como é que o Potiguar entrou assim na sua vida. Você é um cara que passou esse período fora, hoje está aqui novamente, e eu vejo que hoje você está envolvido com o Potiguar. Como foi assim... essa ideia de você estar no Potiguar, que eu vejo que você é um cara do coração gigante. Você, quando veste a camisa, você dá o seu melhor mesmo. Então, assim, como foi isso? Como foi se tornar um diretor do Potiguar? Como foi estar à frente hoje dessa categoria de base, até o profissional, que eu vi você bastante envolvido. Assim, como foi que o Potiguar entrou, assim, na sua realidade hoje? Rafael, eu sempre gostei dessa parte da base, né? E eu sempre identifiquei o que atrapalha o nosso futebol no Rio Grande do Norte. Não só o Rio Grande do Norte, mas esses times de menor expressão, é trabalhar com imediatismo. O que é o imediatismo? Os caras pegam um time, montam em cima da hora, um time caro. Se não conseguir o objetivo deles, aí se cair, fica 1, 2, 3 anos inativo, né? E o exemplo aí do Caicó que você citou, e as dívidas vêm vindo. Então, para um clube de menor expressão conseguir seu objetivo, ele tem que trabalhar com a base, né? Isso aí que a gente já se pontuou também. Então, o futebol entrou na minha vida por eu já estar no meio, né? Eu tive peito, assim, de pegar o Sub-20. O Potiguar nunca, eu acho que disputou no tempo de Meri com o Sub-20. Então, há 2 anos atrás, surgiu a oportunidade do Sub-20 e convidei um amigo meu, que é Daniel. Então, nós dois colocamos o Sub-20. Eu lembro que foi um trabalho bem... Teve atletas também que vieram de Natal. Isso uma aí, base né? bem boa. Rogério deu aval, então a gente iniciou esse projeto de base juntos, né? Então, foi assim, através de Rogeli, né? O convite dele, que deu toda a liberdade pra gente... Carta branca para iniciar esse projeto. E agora, com o Suede, né? Um cara, assim, também excepcional, um cara dedicado, né? Então, a gente tá montando um time muito bom, né? De pessoas, assim, capacitadas, né? Pessoas que têm uma história aqui em Currais Novos. Então, eu acho que tem tudo pra gente sair vencedor desse projeto. Não é fácil, mas vamos conseguir nossos objetivos, né? A médio e a longo prazo, né? Não adianta eu fazer um time de 100, 150 mil reais e no outro ano eu cair, né, Rafael? Então, esse não é um projeto. É preferível montar um time que eu consiga se pagar, né? E se mantenha na primeira e os meninos que estão despontando e completando esse elenco. Então, o projeto a médio e longo prazo nosso é esse. Porque, Renato, eu vejo que trabalhar, como você falou, com futebol profissional, e a gente vem sempre pontuando aqui, ele não é fácil, é difícil. Mas... essa questão de colocar a meninada para jogar, rapaz, para mim é excepcional. Falei isso até no programa com o Garrincha lá na rádio, que você dá a oportunidade desses garotos jogar contra a ABC, contra a América, contra a Alecrim, contra a Globo, contra as equipes da capital, é importante demais. E um dos pontos que eu penso comigo, e é um pensamento meu forte, não pode se preocupar com o resultado. Porque é um início, os garotos não estão acostumados a vivenciar isso. Você está dando cancha, como a gente fala no meio do futebol, aos meninos enfrentar a ABC e a América e tá ali vivenciando coisas que eles nunca imaginaram, né? Então, assim, é ter paciência, é ter calma, é colocar para jogar independente do resultado. Eu vi alguns vídeos, gols dos meninos lá, do Danilo fez um golaço no jogo lá, aquele menino muito bom. O menino de Chocolate também, como outros meninos que tem lá na equipe.
o time bem encaixadinho, mas a gente vê que a gente está enfrentando outra realidade. A gente está enfrentando um clube como a América, grande da capital, o ABC, né? Alecrim, então são uma realidade diferente da nossa do interior. Então é ter paciência que o momento vai chegar. Só em dar a oportunidade deles estarem ali, meu amigo, para mim isso é excepcional, não tem preço. Então eu acho, Renato, que o trabalho tem que ser em cima disso. Tem que exigir a vitória, tem que exigir, porque a gente quando entra para disputar é para buscar esses objetivos, mas sem se preocupar com o resultado. Porque a gente, às vezes, como torcedor e como na nossa cidade mesmo, você se apega muito ao resultado. Ah, não ganhou, não foi campeão. Sim, meu amigo, mas você venha ver o trabalho que é feito, o esforço que é gerado para aquela equipe estar inscrita, estar participando de uma competição dessa de alto nível. Então eu acho que o resultado é o que menos importa. É colocá-los para jogar, que o fruto vai sair. Na nossa época, né, a gente tivesse essa oportunidade, né? Vou encher a bola desse cara aqui agora, né? Eu era do Mirim, ele já era infantil, né? Então, assim, eu já ia pros jogos assistir Rafael, Pets, o nosso amigo Romarinho. Ah, Romarinho que era o ataque de ouro, né? Era você Rapaz, Romarinho. E Romarinho. Tem até uma história engraçada, eu vou dizer aqui. Eu lembro de um jogo que vocês fizeram na Serra. Sim. A areia pegando na canela. No tornozelo aí, Lagoa Nova. E vocês metendo o gol com força. Eu digo, meu irmão, esses caras... Eu já era novo, mas já era fã de vocês, né? Então, assim, futebol é muito bom, né? Muito gratificante. Eu costumo dizer, Renato, que futebol é mais que um esporte. E como você falou aí, Renato, aquela época lá do Guarani, excepcional. Assim, jogava eu e Romarinho no ataque. Tem um fato curioso, até a gente tava resenhando no grupo esses dias. A gente jogou uma competição aqui em Coas Novas que o Guarani da gente já ia com mais de 50 gols e a gente não tinha tomado um gol. E mais de 80% dos gols do time era meu e Romarinho. Chegou na final, Zé Hipólito chegou e disse, cara, vocês estão empatados na artilharia, tu vai ver só. Vocês estão empatados na artilharia e é o seguinte, hoje é a final. Um vai jogar um tempo e o outro. Para não ter perigo de quem ninguém passar a bola pro outro. Pai Romarinho ri demais com isso e manga demais. Viu? Aí ele diz, aí eu, na usura, ei Zé, então eu vou jogar o primeiro tempo. Aí Romarinho disse, tá certo, pode jogar. Eu jogo o segundo. Entro no primeiro tempo, isso foi numa final, isso é pra você ver a disparidade. Eu fiz 5 gols, terminou o primeiro tempo 5-0. Aí eu disse, tá aí, vai pro teu segundo tempo aí, que eu já terminei como artilheiro. Aí Romarinho entra no segundo tempo, faz um gol, 2, 3, 4, 5, empata. E faz o 6º gol. Acredite se quiser, não é história de pescador não, pessoal. Foi 12-0 a final, a gente ganhou. E Romarinho saiu mangando de mim, que fez 6 gols e foi artilheiro. Eu digo, tá aí, como era a situação, Romarinho era acima da média. Então isso é um fato curioso que a gente teve no passado, que até para disputar uma artilharia, Zé botava um tempo e o outro, que era para ter perigo, ninguém passava a bola. E assim, o ruim disso tudo que nossa memória que, né, fica gravada, a gente não tem foto, não tem vídeo, né? Então, assim, é muito fato, assim, muitas histórias gostosas que a gente vivenciou, né? Não tinha tecnologia, como a gente guardar. Né? E o Guarani, para mim, cara, assim, é como eu sempre falo, foi um divisor de águas. É como você falou, se a vontade que Zé Hipólito tinha naquele tempo tivesse 10% do apoio que a gente tem hoje, Renato, a gente tem estourado muito atleta. Você vê, da minha geração todinha, os caras que conseguiram ser profissional mesmo e viver do futebol, foi Joatan e Geilson. Verdade. Joatan teve uma carreira bela. Geilson também, a carreira bela. Hoje é técnico de futebol, se eu não me engano, né? Então, assim, de 30 caras de alto nível, você conseguiu estourar 2. Foi bom, foi excelente, mas poderia ter tido mais gente, né? Então, eu acho que, é como você falou, o que fica é as memórias, é as lembranças, é os fatos curiosos, como você falou, né? Isso é importante demais. Demais, né, Rafael? E assim, e não tem como a gente, que essa da geração, a parte de 85 pra cá, né? Não lembrar, tipo, de Petson, de Glauber, de Rafael, igual o Romarinho citamos, justamente, né? Juninho do Bracinho, que era um craque, né? O Falcão do Seridão. Justamente. Então, assim, o importante também desse bate-papo, desse podcast é isso, né? A gente ressuscitar essas histórias e esse pessoal novo que não conhece, né? Conhecer, né? Então, isso, assim, muito importante, viu, Rafael? É um fato curioso de Juninho, Renato, acho que você ficou sabendo. Braz levou ele para jogar em Maracajaú. Isso é um fato que muita gente sabe aqui em Coas Novas. Levou ele para jogar em Maracajaú. O grande Braz, goleiro, né? Parceiraço também. Levou ele para jogar em Maracajaú. Quando chegou lá, Juninho com aquele bracinho dele lá e tal, todo mundo desconfiando. Quando Juninho entrou em quadra, meu amigo, o ginásio parou. Quando foi com 15 dias depois que tinha o outro jogo, disse que o prefeito ficou sabendo, chega, eu me arrepio. Disse que o prefeito deu ponto facultativo lá em Maracajaú
parou o comércio, parou tudo, que todo mundo tinha que ir para o ginásio para ver Juninho. Isso é para você a proporção de um atleta de nossa cidade tem no estado, né? Que Juninho é conhecido no estado todo. Entra naquele ponto que eu falei, que às vezes a gente deixa de admirar atletas que a gente tem aqui, né? Então a gente tem que tornar perceptível para as crianças, para essa juventude de hoje, os atletas que nós temos aqui. Porque são atletas com histórias lindas, positivas demais e com muito exemplo. Tá entendendo? Justamente. E também, né, reforçando assim, para mim hoje meus ídolos são quem? É Ignácio, né? Perfeito. É um prata da casa. É um Leozinho. É um Alvinho, justamente, né? Tiago Potiguar também, né? Justamente. Tem um nome história muito bonita. No futebol. Então, assim, esses são nossos ídolos, né? Então, assim, são pessoas que a gente espelha pela dificuldade, de onde saiu, né? Com poucas oportunidades, e eles conseguiram criar essa oportunidade e vencer, né? Justamente. O mais novo aí é Leozinho, que tá trilhando, mas com certeza Torço muito pro Leozinho. O momento dele vai chegar, né? Torço muito pro Leozinho, é um cara diferenciado. Conheço um pouco da história dele, é muito diferenciado. E é como você falou, Renato, é a gente valorizar os caras de hoje, o nosso momento. Guinácio aí tá na Libertadores, cara. É seleção da rodada quase toda hora, entendeu? Renato, em cima disso, eu queria que você falasse um pouco dessa sua mudança, também do lado empresarial, dessa sua veia empresarial, da sua loja, que está sendo sucesso total. Eu acompanho os stories, acompanho essa nova versão. Acho massa também o estilo, é um estilo bem bacana. Eu acho que você trabalha também com esporte fino lá também, me identifico demais. Queria que você falasse um pouco aí dessa sua trajetória aí, empresarial. Rafael, é porque eu sou um cara que gosta de desafios, né? Tipo assim, eu tô parado, mas minha mente tá trabalhando. Então, o projeto de uma loja de roupa já tinha muito tempo, né? Tipo assim, bem antes da pandemia. E com a pandemia eu segurei porque a gente não sabia o que o futuro esperava pra gente, né? Então, após disso, eu planejei e montei a Abner, né? Então, assim, eu costumo dizer que a Abner vai apenas meu nome, né? Sim. Mas quem dá a cara são os meninos que trabalham lá para mim, meus colaboradores, né? Porque sem eles, a Abner não existia e não tem esse sucesso, né? Porque assim, eu sou um apoio para eles, né? Então, eles fazem acontecer. Então, assim, é mais um sonho realizado meu, né? Que é a Abner, né? E, tipo assim, como eu gosto muito de desafios, tô com a Abner, né? Mas já penso em outros desafios mais à frente, né? Então, assim, é mais um sonho realizado. Feliz, Renato, por você, porque a gente sabe quão grande é a dificuldade do nosso interior, questão de trabalho. Então, você ter essa veia empresarial, abrir a sua loja, dar oportunidade de pessoas trabalharem. Eu vi uns stories ontem da sua loja, tá com o pessoal fera lá, fazendo um trabalho de marketing muito forte, movimento na loja top essa semana, parabéns. Então, eu queria mandar um abraço aqui para os seus colaboradores também, que o trabalho é perfeito lá. E eu só peço a Deus, Renato, que possa abençoar você grandemente nesse seu projeto, porque a nossa cidade precisa de pessoas como você. Então, é como eu digo, a gente vai trazer pessoas aqui que marcaram a época da nossa cidade e ainda o marcam, porque você teve sua história como atleta e hoje tem sua história como empresário. Isso aí é muito importante para a nossa cidade, a gente tornar perceptível de pessoas que somam para a nossa Currais Novos. Que a gente sabe as lutas que temos, né? A gente mata um leão hoje e amarra no outro dia. Já está amarrado, né? Então, assim, eu queria agradecer, Renato, sua presença aqui, certo? Foi muito bom bater esse papo com você. Essa é a nossa proposta, de trazer atletas de todos os segmentos. Nós vamos trazer atletas aqui de outras modalidades também, para a gente possa escutar, que eles possam mostrar o seu trabalho. Então, cara, foi muito especial ter você aqui. Você está sendo nosso 02 aqui no nosso programa. Está sendo muito importante para mim ter pessoas como você aqui, que é como eu digo, se você alimentar seu sonho, meu amigo, seus medos vão morrer de fome. Então, tudo tem um começo. Então, eu queria agradecer essa casa, mais uma vez, a TV Câmara, por esse espaço. A nosso presidente, muito obrigado, Kleber Trajano, que nos apoia. E eu queria desejar a você, Renato, sucesso. E saiba que as portas estão abertas. Quero contar com você sempre. Espero que você conte também com o Rafael Tanque Podcast. Queria fazer um agradecimento também a Anthony, que fez nossa arte aí. Sucesso. Tamo junto, Anthony. Você sabe o quanto considero você e respeito. A Natan, que sempre está apoiando. Ramonzinho, meu amigo Jatos. Tamo junto, pessoal. Então, eu queria que você desse umas palavrinhas, Renata, aí, para os nossos seguidores e que as portas do Rafael Tanque Podcast vai estar sempre abertas para você. É isso aí, pessoal. Um bate-papo legal, né? Interessante, com muitas histórias. Então, assim, fiquem ligados nos próximos, né? Que tem muitas pessoas boas na nossa cidade.
E também quero agradecer, né, não posso deixar de agradecer, Rafael, o grande apoiador do nosso esporte hoje, que é o Cimento Elo, né? Está fazendo muito acontecer, principalmente para o Potiguar, né? Cimento Elo e juntamente também com a prefeitura, né? Então, assim, e outras pessoas que vêm nos ajudando, né? Justamente. Muito, como o Gils, né? Sim. Como outras pessoas aí, né? Então, muito obrigado a todos os apoiadores do nosso esporte, né? E, mais uma vez, parabéns, Rafael. Valeu, Renato. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Deus abençoe, meu irmão. E estamos na caminhada. É só o início, pessoal, de muita coisa boa que ainda tem por vir. Vamos trazer grandes personalidades aqui e fiquem com Deus. Tamo junto com a Jovens. Valeu.